Sejam bem-vindos a uma nova conversa sobre livros. Hoje vamos falar com Gabriela Relvas, autora de Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor. Gabriela, bem-vinda à Viseu e ao Jornal do Centro. Tinha muitas formas de perguntar e de começar esta nossa conversa. Como é que se fica depois de se escrever um livro destes, tão impactante? Nós só temos 15 minutos, 15, 20 minutos. Tínhamos aqui uma tarde toda, mas como é que se fica depois de escrever isto? Não se fica bem. Demorou muito tempo a escrever? 2 anos. Mas essa é uma pergunta muito interessante e com uma difícil resposta, porque não se fica claramente bem. No meu caso, eu não fiquei, especialmente no 2º ano. Foi algo muito custoso, difícil, mas também foi o meu primeiro romance. Foi uma grande lição de humildade, não é? Despertou-me para a impossibilidade, mais ainda, mas depois, não é, de cumprir o objetivo, percebi que era possível. Agora, é difícil, é tão difícil que temos que ponderar muito quando vamos começar o outro. Gabriela, este é um tema difícil, o tema em si, o tema do livro. É a vida de uma mulher vítima de vários tipos de violência, mas concretamente de uma violência física, psicológica. Este é um livro que aborda esses temas de uma forma intimista, de uma forma de um retrato. É um livro muito detalhista, muito sentimental. Era esse lado que queria dar? Eu queria que fosse uma história contada na primeira pessoa. Não quer dizer que eu não goste de um narrador, mas eu queria que esse narrador fosse a primeira pessoa, porque são quase sempre esses livros que me tocam mais. Não sei porquê. Gosto que me falem ao ouvido na primeira pessoa. E eu sentia que dessa forma conseguia chegar mais lá à outra pessoa, dizer-lhe, olha, estou aqui. Porque eu, no fundo, acho que esta Sara Branco Bizarro, a personagem principal desta história, sem querer, procura um amigo. E para o encontrar, tem que falar na primeira pessoa. Eu acho que ela própria não sabe que procura esse amigo, ela está perdida, ela está a fazer uma purga, mas à medida que vai escrevendo, e tu com certeza que percebeste isso, ela vai se dirigindo ao leitor. Depois há esta descoberta, não é? À medida que vamos lendo, vamos percebendo que ela está a falar para alguém. Ela procura esse alguém. Porquê? Porque quer um amigo. E eu acho que foi isso que eu quis fazer e quis fazer sentir o que é que esta mulher viveu. E viveu coisas duríssimas. Horríveis. Sim. Horríveis. E depois entram aqui, além da Sara, outras personagens, como a tia Odete, não é? Que tia é esta? Olha, eu tenho de te confessar uma coisa. Eu, quando parti para este livro, eu não tinha a menor ideia do que eu ia criar. Eu parti para isto num trapézio sem rede, completamente. Podemos tratar por tu, já percebi. Tinhas uma Obrigada. ideia, é mais fácil. Tinhas uma ideia, tinhas um conceito a abordar ou partiste mesmo do zero? Do zero. Sim. Nada. Eu sentei-me ao computador e pensei, eu estou louca, porque eu não tenho um esqueleto, eu não tenho um esquema, eu não tenho nada. Como é que tu vais fazer isto se nunca fizeste um romance? Ok, eu já tinha escrito um livro de crónicas, que é uma coisa absolutamente diferente. Não há comparação possível. Mas depois achei que era um desafio para mim, porque eu acho que o prazer da escrita, no meu caso, é eu poder surpreender-me com ela. Se eu soubesse o que ia acontecer a seguir, eu não ia ter esse prazer. O que é que aconteceu? Eu escrevi sem saber o que ia acontecer. Eu escrevi a surpreender-me a cada momento. Eu escrevi só quando eu sentia que conseguia escrever. Muitas vezes me pus frente ao computador, não saía nada, desistia, porque eu só queria que ficasse ali aquilo que eu achava que era uma peça de arte. Eu acho que é isso que deve ser um livro. Não devemos escrever de forma metódica. Ou seja, tem que se ir surgindo, é isso? Há livros interessantíssimos
que são a forma de escrita é muito mais leve e se calhar valem muito mais pela história, muito mais exuberante, muito mais... Mas os que me seduzem mais são aqueles que têm uma estética literária mais forte. Lá está a tal obra de arte que eu queria que acontecesse. E ela foi acontecendo. E o tema em si, que é a violência doméstica, que não é só esse o tema, e Carlos, e tu com certeza descobriste outras coisas. Eu acho que é as relações humanas. Acho exatamente. Que está lá. O que é ser pessoa? Sim, sim. O que é ser mulher? A descoberta, não é? O tema em si foi acontecendo de forma natural, por proximidade, porque eu queria escrever uma coisa que eu tivesse conhecimento. Eu não podia escrever uma coisa que eu não conhecesse no meu primeiro romance. E eu não queria fazer aquilo que era a investigação, ir à procura atrás de uma história. Eu queria partir do ponto virgem, sabes? Eu queria ter uma história, a minha história, que não é minha, que é ficcionada, já não é? Perguntar. Haverá aqui um 50-50, não sei. Sim. Não sei, mas queria que fosse pura. Mas, Gabriela, e essa ideia da arte, da obra de arte, nota-se muito na escrita porque parecem quase pinceladas. É um livro que se lê muito rapidamente por isso, porque vamos desfrutando, quase como se fosse um pintor com o pincel. Mas, Gabriela, que parte da Sara é que existe em ti? Tantas partes. Dás-me aí 2 ou 3. Nós somos completamente misturadas. Então vou-te perguntar ao contrário. O que é que na Sara não existe em ti? Talvez não, de certeza, que eu não deixaria que as coisas chegassem tão longe. E eu adoraria que todas as mulheres não deixassem que as coisas chegassem tão longe. Aliás, vemos pelos números de homicídios consumados. Foram, o ano passado, 28, 24 são mulheres que sofreram violência doméstica e estão hoje mortas. É assustador, não é? É assustador e percebemos que como é que entra-se num labirinto, não é? E não se consegue sair. E não se consegue sair, e a Sara, eu acho que a Sara diz muito bem isto, porque a Gabriela também sentiu muito isto. Quando nós entramos numa relação, Carlos, e diz-me tu também o que tu sentes em relação a isto, às vezes eu achava, a Gabriela achava que, e acreditava da mesma forma que a Sara acreditava, que para sentir amor tinha que acontecer aqui qualquer coisa, não é? De grande. Coisa nos borboletas e tal. Uma coisa que nos atravessasse, um caminhão que nos passasse por cima. Essa ambição, essa necessidade que ela tem, de repente não aparece. De repente vão aparecendo pessoas que ela vai aceitando e vai encontrando amor nos lugares errados. A quantos de nós isto acontece, não é? E depois é muito difícil deixar-nos, porque nós afeiçoamos-nos às coisas, como aos bichos, como um gatinho, como sei lá, uma peça de arte, um quadro. E depois como é que é libertar-nos disto? Quando também nos deu coisas boas. E é difícil especialmente quando não temos muitos amigos, no caso da Sara Branco Bizarro. E normalmente estas pessoas que sofrem de violência doméstica não estão rodeadas de muitos amigos, precisamente porque essa pessoa conseguiu que isso deixasse de existir na vida dela. E essa pessoa provavelmente nem se apercebeu. Ou se apercebeu, foi deixando acontecer por amor. Eu digo por amor, mas acho que é mesmo por amor. É difícil, é difícil. Um amor doente. Sim. Um amor doente. Sim. Eras capaz de ser amiga de uma Sara? Claro que sim. Adoraria ter uma Sara na minha vida, adoraria olhar para ela e dizer-lhe: caramba, Sara, que é o que ela diz muitas vezes, caramba, está tudo mal, não vais por aí. Não vais por aí. Eu acho que ela precisava dessa amiga. Eu adoraria ter sido amiga da Sara. Eu adoraria que na minha vida, em situações que eu tive semelhantes, que me tivessem dito o mesmo. Não que o não tivessem dito, mas que o tivessem dito de uma forma mais dura. Está errado, está completamente errado, não vais por aí.
Estás a estragar a tua vida e o tempo é precioso. Só se vive uma vez. Este livro foste escrevendo, tinhas alguma regra? Era uma escrita diária? Não. Não tinha regras e eu sou muito desregrada. Sim. Eu quero construir uma carreira literária, é a minha maior ambição, apesar de eu ter várias profissões. Provavelmente as pessoas acham que não, mas o meu maior amor é a escrita. Nota-se. Nota-se, que bom. Que bom que me vês, Carlos, Sim, obrigada. sim. Desculpa, recorda-me a tua pergunta. Se a tua escrita é diária, se há uma rotina. Exato. Eu não a tenho, gostava de ter essa aprendizagem, estou a construí-la aos poucos. Aliás, aconteceu uma coisa muito gira há uns dias. Reuni com outras colegas escritoras um grupo de WhatsApp para partilharmos esta coisa da escrita tão doentia, tão difícil particularmente para as escritoras em Portugal. E estamos a falar de um grupo de mulheres premiadas, estamos a falar de escrita contemporânea, da minha geração, anterior, depois, que muito provavelmente, se perguntarmos na rua quantas mulheres escritoras da minha idade ou mais jovens conhecem, ninguém vai dizer que conhece. Vamos dizer, encha-me esta mão. Não vão saber. Porquê? Eu fui parar aqui, desculpa, quase por necessidade, porque é um grito que acho que nós todas queremos ter. Nós estamos aqui. Vocês conhecem o Walter Ugumem? Vocês conhecem o José Luís Peixoto, o Afonso Cruz? Mais o Gonçalo? Tantos outros, não é? E nós? Porquê que não nos conhecem? Porque a própria imprensa não nos habituou a isso, já vem das nossas raízes. Os homens começaram, aliás, os homens era permitido aos homens estudar, às mulheres não. Em tempo só os homens é que liam, não é? E sabiam ler, não é? Exatamente, durante muito tempo as mulheres assinavam com o nome de homem, não é? Portanto, nós ainda estamos muito enraizados e depois temos muito esta sedução pelos clássicos. Quando vamos falar de alguém no feminino, falamos de quem? Sofia de Mello Briner, Virginia Woolf. Onde é que estão os nomes de hoje? Eu sei que fugi à tua pergunta. Mas era importante também dar esse lado, essa necessidade de exprimir isso. Porque nós precisamos de ser lidas, nós precisamos de ser ouvidas, nós precisamos que alguém fale de nós. Caso contrário, como é que vão saber da nossa existência? É a tal questão da visibilidade, não é? Que é necessária. É extremamente necessária, porque o prémio pode ser atribuído, mas se não for falado, se não existir este passo à palavra, uma coisa muito, muito frequente, que eu analiso isto, porque sou escritora, lá está, nos aniversários de alguém, quando oferecemos livros, é muito raro alguém oferecer um livro com títulos escritos por mulheres. É muito raro. Porquê? Não é? Porquê? Às vezes temos só que fazer esse exercício interior. Realmente, porquê? Porquê que eu não posso fazer diferente? E cá está uma boa alternativa. Foi-te difícil escrever este livro? Tu choraste em alguma fase? Caramba! Se eu chorei imenso. Olha, tive várias alturas em que achava que não ia conseguir atar as pontas, não ia conseguir terminar. Fez-me sentir acompanhada um podcast que eu vi com agora não me estou a lembrar da escritora, mas ela dizia que nunca poderia dizer que ia escrever um romance. Ela já tinha escrito, imagina, sei lá, 40. Mas achava que não o poderia dizer porque não sabia, que era muito presunçoso. E de facto porque eu não sei se vou, por exemplo, conseguir acabar este. Não sei. Eu espero que sim. Eu tenho essa ambição, mas eu não sei. Portanto, terminar, o processo fez-me chorar.
No dia que eu terminei, eu chorei muito. Não sei se... Não foi de alegria apenas, não. Foi... Caramba, já me libertei disto. Também foi isso, sabes? Saiu, está cá fora. E eu acho que é mesmo um filho, de outra forma. Eu não sou mãe. Poderei estar a ser injusta com as mulheres que são realmente mães. Mas se eu posso comparar, se é sequer comparável, eu acredito que este seja o meu primeiro filho, vá lá. Sim. E vem aí mais, não? Eu quero que sim. Eu estou a escrever o próximo. Podes já desvendar alguma coisa? Ou por causa desse tal processo criativo preferes não divulgar? Posso dizer o seguinte, eu estou a construir uma coisa completamente diferente, mas é curioso que já dei a ler a algumas pessoas, pequenas partes, e que conseguem identificar a Gabriela Relvas, a escritora, na escrita, é giro, na estética literária, mas é um livro repleto de humor, muito sarcástico, muito provocador, que vai chocar certamente muitas pessoas que não estão à espera, mas eu não posso ter medo. É isto que eu quero fazer. Se vão aceitar ou deixar de aceitar, pouco me importa. A tal crítica literária. Exato, é o que eu quero fazer. Sim. É o que eu quero fazer. Falamos muito de mulheres e bem. E os homens neste livro? Como é que eles são tratados, do teu ponto de vista? Eu acho que se fizesse um segundo livro, uma segunda edição da Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor, talvez colocasse os homens a falar. Ora, aí está. Talvez. Mas eu acredito que estes homens, e também não quero revelar muito para não estragar a surpresa, não é, de quem vai ler pela primeira vez, nomeadamente o Amílcar, não são homens de muitas palavras. São homens difíceis de entender e podemos dizer que há ali uma doença. Há efetivamente uma doença, porque são comportamentos doentes. E olha, podia ser uma opção, por que não? Sim. Por que não, não é? Acho que colocar o livro ter mais homens a falar uns com os outros, acho que seria uma bela... Pode ser uma segunda edição. Quem sabe? Quem sabe? Este Amílcar, conheceste alguns na tua vida? Conheci, não vivi uma história como a Sara Branco Bizarro viveu. Talvez, posso dizer que a esse nível de loucura, eles existem, eles andam por aí. Portanto, é bom termos amigos, é bom falarmos com as nossas amigas ou amigos, porque isto pode acontecer também no masculino, não é? E conseguem ser muito sedutores. Conseguem... Lá está. Há uma dada altura que eu acredito que na leitura tu fiques seduzido pelo Amílcar. Não sei se te aconteceu antes de o conheceres. Lá está. Eram pessoas sozinhas que precisavam de ladrar. Há uma parte que eu digo isso, ela e ele, não é? Tinham a mesma... Parece que estavam destinados a encaixar. Exatamente, viviam... Tinham o mesmo lugar estranho, mas não era por ali o caminho, não. E a Sara chegou a perceber, não podemos desvendar muito, mas chegou a perceber? Claro que percebeu. Ela percebeu e quis ficar. Porque ele lhe despertou a pele, talvez fosse, sim, com certeza o homem que mais amou, o que mais lhe provocou dor, e que provavelmente, que se ela escolhesse hoje, era o homem que ela queria apagar da vida dela. E eu acredito que esta mulher, apesar de parecer frágil, não é frágil, e pouco se arrepende. Mas acredito que ela apagava este Amílcar, sem dúvida. Que Sara fantástica é esta. A Sara começou-te, vamos se calhar voltar um bocadinho atrás, começaste a construir a Sara como? Que valores é que achavas que ela tinha que ter? Porque esta personagem é cheia de tudo. Memórias, dor... Eu acho que quando ela começa a escrever, ela é uma pintora, não é? Sim. Ela larga os pincéis, ela tem isto que é muito típico dos artistas, que é o desgaste pela arte.
Da mesma forma que há desgaste pela vida porque é uma pensadora, não é? Ela encosta aos pincéis, ela vai para o livro porque sente necessidade de uma purga e de repente apercebe-se que está a acontecer ali o quê? Ela está a escrever segredos que ela tem dela própria. E está a descobrir-se ao mesmo tempo. Enquanto ela faz isso, eu, Gabriela Relva, escritora, também me estou a descobrir ao mesmo tempo. Porque enquanto estamos a criar alguma coisa, nós também nos estamos a descobrir. E isso foi muito giro. E eu apercebo-me que eu queria criar uma personagem com determinados valores. Eu queria que esta pessoa tivesse um fundo bom. Porque, apesar de tudo, apesar do que vemos, sei lá, à nossa volta, né? E o mundo cada vez nos parece mais feio, e eu acredito, acima de tudo, na bondade das pessoas. Chamem-me ingênua, mas eu acredito, francamente, que temos um fundo bom, apesar de praticarmos tanto mal. Esta mulher só podia ser uma mulher boa. E dar-te-ia prazer escrever, colocar um homem mau ou uma mulher má como protagonista num futuro livro? O desafio é maior ou não te daria tanto prazer? Eu acho que ninguém é inteiramente mau, lá está. Na verdade, eu acho que ninguém é só mau, portanto, eu não sei se conseguiria. Tinha que fantasiar muito e não é o meu tipo de literatura. Aquela pessoa que eu estou a escrever, aquela personagem que eu estou a criar agora, é curiosa essa pergunta, é alguém muito zangada com a vida, é alguém muito com portões muito altos, não é? Com defesas enormes, e que chega a tratar muito mal os outros, mas não é alguém que tenha um fundo mau, não de todo. Completamente. Se calhar eu não sei se num terceiro, num quarto, num quinto, eu não sei se depois deste segundo eu tenho muito mais a dizer ou se terei que parar e viver outras coisas para ter outras coisas para dizer da maneira que eu quero dizer. Não sei, ainda está tudo muito confuso na minha cabeça. Eu só não quero apresentar uma obra de que eu não me orgulho. Isso é que é impensável na minha cabeça. Apresentar por apresentar não faz sentido. Não vale a pena, não porque para fazer a entrega para mim tem que ser total e eu não me quero envergonhar daquilo que faço e já que provoca tanta dor e neste caso o segundo ano provocou-me praticamente uma depressão, não é para fazer mal, pois não? Claro que não. Que depois pelo menos faça bem no fim, pelo menos que dê frutos bons. Eu tenho esperança que sim. E neste segundo livro já te riste um bocadinho? Com esse sarcasmo, com esse... Sim. Já fiz, já foi propositado, já. Contudo, acho que não é um livro mais simples. Não sei o que achaste deste, uma das críticas que me tem chegado, muitas positivas, quase todas a dizer que queriam mais, que absorvem isto, né? E é quase como um sumo, né? E ficas ali com a palhinha e queres mais, acabou. Mas também me chega esta crítica, é muito complexo. Eu compreendo e não compreendo. Quero-te passar a palavra, consegues-me explicar isso? Podemos fazer isto. Eu acho que as obras de arte podem ser demasiadamente complexas e darem-nos prazer por essa complexidade e, portanto, queremos mais. Acho que pode ser por isso. Pode ser por aí. Mas estou a dizer que senti isso como crítica negativa em alguns aspectos, que era demasiado complexo. Eu sinto que às vezes os dias pesados das pessoas, esta vida a correr em que vivemos, nesse sentido. não nos permite, se calhar, chegar à noite, pegar um livro que nos faça ir atrás 5, 6 vezes para compreender o parágrafo e que em vez de nos dar prazer, pode cansar-nos. No meu caso, eu prefiro esse tipo de literatura porque me faz, sei lá, ver pássaros no topo das árvores, não sei, pinheirais a tocar o céu, mas eu sou uma romântica.
Não, eu este livro, como estava a conversar em off, li rapidamente, portanto, porque é um livro que se lê quase a pincelar aquela imagem do pintor. Portanto, Eu fiquei muito feliz quando disseste que leste em 4 horas. 4, 5 horas, sim. Achei maravilhoso. Sim. Porque a Sara é desafiante. Que bom. Ela para mim foi um desafio enorme. Exatamente. E é curioso dizer isso. Choraste? Eu chorei, mas quando eu terminei, eu não sei, eu fiz um oceano. Exatamente. Não, é uma grande Sara. Já há nome para o próximo personagem? Não podes dizer, pois não, se calhar. Não posso dizer. Mas é uma mulher? É uma mulher, Okay. Mas sabes porquê que eu não posso dizer? É da mesma forma que eu acho que disse isto numa entrevista. Não gosto de repetir as coisas, mas eu acho que isto é agir. A forma de ver isto é da mesma forma como eu também já tenho um título para o próximo, mas não sei se vai ser aquele. É como os namorados. Nós temos agora um, mas pode aparecer outro melhor, não é? Se aparecer outro melhor no caminho, Este título, eu substituo. a propósito de título, foi este o primeiro que te surgiu? Não de todo, lá está. Foi o tal namorado que me apareceu mais tarde, que eu não estava à espera. E é curioso, Carlos, quando eu escrevo este título, as pessoas podem pensar que eu fiz um exercício, um esquema para isto bater certo, para isto. Nada disso. Sim. Eu estava a escrever e aquilo saiu-me de uma forma tão natural que quando eu acabo no amor, não é? No Esquelética de Amor, eu olhei para ali, este é o título. É que não há outro, este é o título. É grande. A editora não vai querer, eu não quero saber, vai ter que querer. É este o meu título. Para finalizarmos, Gabriela, uma palavra que descreva a Sara. Uma só. Doida. E sabes porquê? Porque o somos todos e porque no mundo atual em que vivemos já não podemos escrever doido. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, doido já é um insulto. Não há liberdade. Estão a querer acabar-nos com a liberdade de escrevermos o que quisermos da forma que queremos escrever. Portanto, ela é doida e com toda a consciência que é doida e com todo o prazer. Abençoados os doidos. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Até à próxima.